Bom, e depois do Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul é afetado por fortes chuvas. Ontem à noite, os temporais que atingiram o estado causaram alagamentos, bloquearam estradas, deixaram milhares de pessoas sem energia elétrica. Em Canoas, ouça só, Megali, os ventos ultrapassaram os 100 quilômetros por hora. Em Porto Alegre, chegaram a 89 quilômetros por hora. A gente está exibindo na live aqui. Parece um furacão passando, né? Parece o fim do mundo, né? Parece o fim do mundo. É uma Olha mistura esse de alagamento. chuva, vento, árvore chacoalhando, parece que a árvore vai ser levada, água que chega até quase o teto dos carros e transformadores estourando um atrás do outro. Parece faísca, fagulha, um horror. Cenário do fim do mundo. Na capital gaúcha, 2 hospitais foram atingidos, assim como em São Vicente do Sul, onde uma unidade de saúde foi destelhada. Nas redes sociais, o governador Eduardo Leite pediu à população que não fique em áreas de risco. A gente tem mais informações chegando ao vivo, agora com o Gilberto Echauri. Como é que está o tempo por aí neste momento, Echauri? Bom dia. Bom dia, Carla, Megali, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Band News FM. Agora, 21 graus, 7 décimos a temperatura. Não chove nesse momento, tem um pouco de vento aqui na capital dos gaúchos, mas realmente a noite ontem foi de muitos estragos. Hoje pela manhã, vindo aqui para a sede do Grupo Bandeirantes aqui no Rio Grande do Sul, é que a gente pôde ter noção, né, com já a luz do dia, o tamanho dos estragos. Muita árvore caída no chão. Eu passava aqui no deslocamento pelo Parcão, o Parque Moinhos de Vento, aqui na zona norte da cidade, e realmente muitas árvores, trânsito muito complicado, várias vias bloqueadas, muita queda de postes, inclusive há esse apelo, né, das autoridades para que as pessoas que não precisarem sair de casa hoje, que não o façam, né, que procurem ficar em sua casa, porque é um local seguro. Há muitos problemas no trânsito também. Hoje pela manhã, ali o acesso à capital pela Avenida Ceará, na Zona Norte, que é um dos principais pontos para quem vem da região metropolitana e busca acessar a Zona Norte da capital, está bloqueado. E agora, a partir das 7, a gente já entra em horário de pico aqui na capital, então temos esse problema no que diz respeito ao trânsito. Temos, há pouco foi divulgada a informação de que temos uma morte confirmada. O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul ontem registrou uma pessoa morta e outras 10 feridas em Cachoeirinha, aqui na Grande Porto Alegre. Informações preliminares dão conta de que essa pessoa se abrigava da chuva debaixo da marquise de um supermercado quando a estrutura cedeu e caiu sobre ela. Não temos ainda divulgação do nome, nem de idade, nem do gênero dessa vítima. Fato é que há confirmação de uma pessoa morta e outras 10 feridas em Cachoeirinha. Bom, foi por volta das 10 horas da noite ontem o maior pico da tempestade que atingiu aqui a capital. Na chegada a Porto Alegre pela Freeway, ali próximo da Arena do Grêmio, o trânsito chegou a ficar totalmente bloqueado devido à queda de parte de uma estrutura de uma passarela. É relevante também informar que as estações de tratamento e bombeamento de água aqui na capital, algumas delas, né, foram afetadas e então muitos bairros acabaram ficando, além de sem energia elétrica, sem água também. Diversos moradores relataram ainda avistar clarões esverdeados durante o temporal. E segundo institutos de meteorologia, aquilo tratava-se da rede elétrica sendo afetada pelas chuvas e rajadas de vento, que, de acordo com a Climatempo, chegou a 89 km por hora ali na região do aeroporto Salgado Filho, Zona Norte. Quanto aos hospitais, Carla, você bem ressaltou, a emergência do Hospital de Pronto-Socorro opera com restrições por alagamento, o Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas teve janelas atingidas pelo vento, pacientes do Hospital Independência e Pronto Atendimento Bom Jesus foram remanejados em função da chuva, e agora todo aquele trabalho de recuperação dos danos, sejam eles materiais e também muitos outros prejuízos em vários sentidos aí para o povo gaúcho e porto-alegrense nesta quarta-feira. Ontem a Stephanie Toso trouxe essa previsão para hoje no sul do país da passagem desse forte temporal. Daqui a pouquinho a Stephanie Toso volta aqui conosco. Obrigada, viu, Echauri,
pelas informações. A gente segue agora para o Rio de Janeiro. No Rio ainda há desabrigados e desalojados. Muitos moradores seguem contabilizando os estragos, né, provocados por essa chuva muito forte. Pedro Dobal está conosco aqui e vai trazer mais detalhes. Diga, Dobal, bom dia. Bom dia para você, bom dia a todos. Mais de 15 mil moradores ao todo que foram afetados por esse temporal do último fim de semana em toda a região metropolitana, mais especialmente na zona norte do Rio e também na Baixada Fluminense. Entre os afetados estão cerca de 9 mil pessoas que precisaram sair de casa, segundo o governo federal. Mas as autoridades dizem que a tendência agora é que esses números comecem a cair, porque muitos moradores já estão conseguindo voltar para casa aos poucos, com o nível da água baixando. No Duque de Caxias, no bairro Amapá, um dos mais impactados, por exemplo, finalmente a água começou a descer depois de 3 dias sem chover. Lá, cerca de 90 moradores estão provisoriamente em uma escola, entre eles 44 crianças e 9 idosos, mas a tendência é de que muitos deles já consigam voltar para casa ainda hoje. A gente tem a palavra da dona de casa, Ildete dos Santos, que está abrigada nessa escola com a filha, que tem necessidades especiais. Ela conta que teve a casa alagada e preferiu ficar na escola, justamente para priorizar a saúde da menina. Perdi tudo total. Minha casa recém-construída, né, que não é embolsada nem nada, aí perdi o que eu tinha através com essa chuva aí, com essa enchente que teve. Perdi cama, geladeira, fogão, até os medicamentos dela, a fralda dela que eu pego todo mês. Perdi tudo. Cheguei aqui sem roupa, sem nada. Aí aqui o povo faz doação de roupa, medicamento, alimento. Aí eu tô aqui desde sábado. Ainda ontem havia trechos em que o deslocamento tinha que ser de barco, para não se arriscar com a água no joelho ou até na cintura. Mesmo assim, muitos moradores se arriscavam passando em meio à inundação. E a Severina Francisca, aposentada Severina Francisco, de 72 anos, foi uma das pessoas que precisaram se arriscar. Ela estava de cadeira de rodas, está se recuperando de uma cirurgia na perna, precisou usar um bote para não perder a consulta marcada. Eu não posso perder esse médico, porque eu vou fazer 2 meses de operada e eles marcaram para mim ir lá hoje. Eu não posso perder, eu tenho que tirar os pontos. Trabalhei muito para conseguir um lugarzinho próprio para mim aqui. Eu espero a proteção de Deus, que Ele nos ajude, porque você está vendo a situação. É importante a gente trazer esse tipo de cobertura, dando rosto para as pessoas, porque muitas vezes são números, né? A gente traz tantos mil desabrigados, desalojados, pessoas que perderam as consultas médicas. Viram só números, se a gente não trouxer, como o Pedro Dobal trouxe aqui, a fala da Severina, que penou para conseguir essa cirurgia, passou pela cirurgia, agora tem um retorno e não consegue e está passando por isso. Provavelmente não tem uma troca de roupa seca para poder seguir até essa consulta, que ela não sabe se vai ter ainda uma senhora e com a perna operada, né, Dobal? É muito importante a gente dar rosto para essa tragédia que está acontecendo no Rio de Janeiro, porque tantos dias depois ainda é muita gente, né, sendo afetada. Isso, a Severina, ela perdeu muitos móveis na casa dela e ela, enfim, precisou da ajuda de moradores que, com um barco, com um bote, na verdade, levaram ela de cadeira de rodas. A cena é realmente muito chocante. Ela, no meio do alagamento, descendo do bote na cadeira de rodas e, claro, agradecendo muito a ajuda de todos os moradores, todos os parentes dela que ajudaram a fazer esse transporte, porque a casa dela continuava ilhada ainda na manhã de ontem. Ela tinha uma consulta marcada 12h30 no hospital de Saracuruna, também na Baixada Fluminense, também do Duque de Caxias, e foi o jeito que ela encontrou para conseguir ir até a consulta sem perder esse atendimento que já estava marcado. Ela tinha que tirar os pontos dessa cirurgia, tinha quebrado o fêmur há cerca de 2 meses e agora aguardava essa consulta. Ao todo, são 12 pessoas que morreram na região metropolitana. Outros dois corpos também já foram identificados. Ainda não há confirmação da causa da morte dessas 2 pessoas, mas uma delas tem fortes indícios de que foi por causa de afogamento. Até por isso, a Polícia Civil chegou a divulgar que o número de mortos tinha subido para 13, mas depois voltou atrás e disse que ainda espera um laudo conclusivo, um laudo definitivo, para de fato contabilizar
essa outra pessoa que foi encontrada entre os mortos. Segundo o Corpo de Bombeiros, há 2 pessoas ainda desaparecidas, uma mulher de 46 anos que desapareceu no sábado, quando o carro em que ela estava com o marido foi levado pela água em Belford Roxo, e na capital fluminense, na Zona Norte, os bombeiros procuram por um homem que foi levado pela correnteza na Pavuna. E nesse momento de muita dificuldade, a solidariedade tem feito muita diferença. Os próprios moradores se organizaram em grupos de mensagens, um avisa o outro quando precisa de algum alimento, de algum medicamento, ou até mesmo de ajuda para atravessar alguma área ainda alagada. E a gente lembra que a Band e a Central Única das Favelas também estão fazendo uma campanha para arrecadar doações para essas vítimas. Podem ser doados alimentos, roupas, produtos de higiene e limpeza e outros mantimentos na sede da CUFA aqui no Rio de Janeiro, em Madureira, na Zona Norte, mas a campanha também aceita doações por meio do Pix. Isso pelo Pix soschuvasrj@cufa.org.br, repetindo, soschuvasrj@cufa.org.br. Stephanie Toso está conosco. Stephanie, de onde, enfim, até onde a vista alcança, a quarta-feira de manhãzinha está igualzinha à terça-feira de manhãzinha, com a diferença de que parece estar mais calor em boa parte do Brasil. Não queremos um repeteco do que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. O que é que você traz pra gente? Bom dia, Stephanie. Bom dia, Megali. Bom dia para Carla, para todos. Olha, hoje a gente tem uma condição, sim, até de atmosfera um pouquinho mais instável devido a todo esse calor para grande parte ainda do país. Então, até mesmo o Rio já volta a ficar naquela condição de atenção, porque a temperatura segue subindo cada vez mais. E hoje tem chance, inclusive, da capital fluminense bater recorde de calor com temperatura chegando a 40 graus. Temos situações meteorológicas bem diferentes atuando entre sul e sudeste. Só que a frente fria que passou pelo sul do país, ela deixa a atmosfera um pouco mais instável. E como a gente ainda tem circulação de ventos, é circulação de ventos que transporta mais umidade. Então, até mesmo a capital fluminense volta a receber aquelas pancadas de final do dia. E aí, com situação para atenção, porque a gente já teve muita chuva durante o final da semana, teve instabilidade que se formou ontem de maneira isolada, e para hoje a tendência é que essas pancadas ainda ocorram com um pouco de força, principalmente para as regiões do sul do estado do Rio de Janeiro. Então pega bem a capital fluminense de novo, Baixada Fluminense e as áreas de Resende. Então a situação é voltada para o alerta, porque a gente tem indicativo para acumulados que podem ser um pouco elevados de novo. Stephanie, a gente viu o temporal, não é um ciclone extratropical, como você falou, né? Ontem nos explicou, mas os ventos chegando a 100 km por hora no Rio Grande do Sul. Esses fenômenos, ou esse fenômeno, pode se deslocar agora para outros estados? Santa Catarina, por exemplo? Pode sim. Santa Catarina principalmente. Então essa frente fria ela está avançando cada vez mais, ela já está mais na altura entre a região serrana do Rio Grande do Sul e o litoral sul catarinense, só que depois ela vai se deslocando para alto mar. Então a gente teve essa instabilidade mais pesada que se formou ontem, porque essa frente fria passou a atuar, mas tinha também muita circulação de ventos. E aí a atmosfera ela segue bem quente. Então muitas regiões do Rio Grande do Sul e do estado de Santa Catarina tiveram aquele choque térmico, e aí se formaram muitas nuvens carregadas. Tivemos esses acumulados bem expressivos que já passaram de 80 milímetros em muitos municípios do Rio Grande do Sul, e ventania que chegou até atingir 100 km por hora em algumas cidades. E para hoje essa situação de mau tempo ainda continua. Essa frente fria ela está deslocando de maneira muito lenta e ainda traz todo esse fluxo de umidade. Então começamos a quarta-feira já com situação de atenção para muitas regiões do Rio Grande do Sul e chuva que já se intensifica em Florianópolis. Então, pelo menos até a noite de hoje, a gente ainda tem indicativo até para aqueles acumulados que podem passar de 100 milímetros. E é situação preocupante porque essa instabilidade ela vai continuar para os próximos dias. Então, a tendência é que amanhã a chuva já comece a diminuir no Rio Grande do Sul, mas ainda vai continuar em Santa Catarina e começa a aumentar também para o Paraná. E aí a gente tem indicativo até o final de semana para essas instabilidades crescendo cada vez mais. Obrigado, Stephanie. Obrigada, gente. Daqui a pouquinho mais informações sobre as chuvas que atingem o Brasil. Trocando de assunto, o governo pode desistir da medida provisória que prevê a reoneração da folha de pagamento. O assunto será discutido hoje entre o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A MP, se aprovada pelo Congresso, poderia afetar os 17 setores da economia que mais empregam no Brasil. André Viana.
O ministro da Fazenda deve se reunir hoje com o presidente Lula para discutir a medida provisória que reonera a folha de pagamento das empresas. Fernando Haddad vem negociando com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, um consenso para não prejudicar a arrecadação da União. Segundo o ministro, as renúncias fiscais não previstas no orçamento vão causar um rombo total de 32 bilhões de reais neste ano. Haddad insiste num meio termo que não prejudique a economia como um todo. E obviamente que nós estamos conversando com todos os interessados, mas sobretudo pensando no Brasil como um todo. Eu não posso prejudicar toda a sociedade brasileira para favorecer um setor, né? Eu tenho que encontrar um equilíbrio. Mas vai prejudicar. Então vamos a uma maneira de não prejudicar. Vamos a uma maneira de acomodar de maneira a que a gente consiga o objetivo que é comum a todos nós. Uma das alternativas é que o Palácio do Planalto envie um novo projeto de lei para evitar atritos com o Congresso. A informação foi repassada pelo presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Joaquim Passarinho. Segundo ele, o texto, do jeito que está, vai na contramão daquilo que o parlamento já se manifestou. O que não podia deixar de acontecer era uma MP vir contradizer ou contrapor aquilo que o Congresso Nacional decidiu por 2 vezes no ano passado. Então o Congresso debateu por 10 meses, votou, depois derrubou o veto e a medida provisória veio nessa contramão. A medida provisória não foi feita para isso. As medidas provisórias são feitas para você preencher uma lacuna legislativa que no caso não acontecia. Havia uma legislação votada recente que dava essa desoneração da folha, mantendo esses empregos e essa geração de emprego necessária tanto para o país. A questão também deverá ser discutida com o presidente da Câmara, Arthur Lira, antes de qualquer decisão. As confederações da indústria e do comércio vão ao STF contra o programa do governo que isenta compras internacionais de até $50. Lembra desse programa? A alegação é de que o remessa conforme é inconstitucional por violar os princípios da isonomia, livre concorrência e desenvolvimento nacional. Destaque de Thaís Esprovieri. A Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional do Comércio anunciaram que irão mover uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a isenção do imposto de importação para bens de pequeno valor. A legislação brasileira permite que compras feitas por pessoas físicas em valores de até $50, algo em torno de R$250, sejam isentas do imposto de importação. No ano passado, o governo estendeu esse benefício para empresas que vendem produtos por site. No entanto, as entidades alegam que, na época da criação das leis que regulam esse tema, nas décadas de 80 e 90, o contexto socioeconômico era diferente, sem internet, por isso o comércio eletrônico tinha dimensões menores. Segundo as confederações, a isenção resulta em relevante impacto negativo em indicadores nacionais, como o crescimento do PIB, emprego, massa salarial e arrecadação tributária. Foi sancionada a lei que cria uma bolsa, uma espécie de incentivo financeiro para manter os estudantes no ensino médio no Brasil. A expectativa, de acordo com o Ministério da Educação, é que os pagamentos tenham início até março, mas o governo ainda não divulgou os valores. Márcio Rocha. Cerca de 2,5 milhões de estudantes devem ser beneficiados ainda neste ano com o programa Pé de Meia, que foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para incentivar a permanência do aluno na escola durante o ensino médio. O texto determina que o benefício será concedido para os estudantes do Cadastro Único que sejam contemplados pelo Bolsa Família ou para os jovens de 19 a 24 anos matriculados no Programa Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Ao todo, devem ser investidos cerca de R$20 bilhões até 2026, sendo R$6 bilhões neste ano e outros R$7 bilhões para a manutenção anual da política. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que os valores ainda dependem de negociações com os governos estaduais. Tem a participação dos estados que estão aderindo nesse momento ao programa e a partir do momento que eles vão informar o número de alunos que são matriculados para esse ano de 2024, para a gente ter uma noção. Bem, é importante também a gente colocar, assim como no caso da chuva, tentar imaginar que há pessoas por trás desses números, né? Há estudantes, há jovens por trás desses números. E nós já trouxemos aqui na Band News algumas pesquisas que mostram que a única porta de passagem para a ascensão social e financeira mesmo de muitas famílias é a educação. É só através da educação que esses jovens, essa nova geração, consegue ascender socialmente e financeiramente também. Então, a gente tem que seguir
Claro, né, acompanhando a aplicação dessa nova lei e torcendo para que haja o desenvolvimento dessa nova geração. Ainda falando sobre educação, e também ainda em Brasília, o Ministério da Educação divulgou um balanço do Enem em 2023 e revelou que 60 candidatos tiraram nota 1000 em redação. 60 candidatos. No ano passado, sabe quantos foram? Quantos? 18. Olha só. Mais informações com o Diego Barreto. Cerca de 50% dos concluintes do ensino médio em 2023 não fizeram o Enem no ano passado. A informação foi divulgada ontem pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante coletiva onde divulgou um balanço sobre o último exame realizado em novembro. O gestor disse que vai avaliar qual foi o motivo desta abstenção. Vamos articular com as redes estaduais para que a gente possa mudar e reverter esses números. A ideia também da gente fazer uma pesquisa, então a gente quer identificar qual foi a razão, porque ficou longe da minha casa, porque eu não acredito mais, me desestimulei. As notas do exame foram publicadas ontem no site do INEP. 60 redações conseguiram alcançar a nota máxima. No ano anterior, esse número chegou a 18. O tema da redação, para quem não se lembra, era Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. O tema foi criticado por bastante gente, não pela escolha desse assunto, mas, e aí eu concordo, pela redação confusa do próprio título. Fica meio difícil entender do que está sendo falado aqui, mas enfim, isso é assunto que a gente já falou bastante. E já discordamos naquela época também. Sim. E tudo bem. Fato é que a rapaziada foi bem, né? É sobre isso e tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem. Sabe que chegou mensagem aqui do nosso ouvinte que tá todo orgulhoso, o José Ricardo, a sobrinha dele tirou 960 na redação. Boa! Uau. Mandou muito. Mandou muito bem. Parabéns, rapaziada. Boa sorte aí pra todos. Bom, os médicos peritos do INSS fazem hoje uma greve de 24 horas para reivindicar melhorias nas condições de trabalho. Será a primeira de 3 paralisações marcadas para janeiro. As outras 2, já vá sabendo, hein, serão nos dias 24 e 31, ou seja, quarta-feira da semana que vem e na outra. A categoria pede, entre outras coisas, reajuste salarial de 23%, contratação de 1.500 novos peritos e que o governo cumpra um acordo fechado em 2022. Apesar do anúncio da paralisação, a orientação é que o segurado compareça ao local da perícia na hora marcada e com os documentos em mãos. Segundo advogados especialistas em direito previdenciário, se a pessoa faltar e o médico comparecer, ela perde a data e só pode remarcar depois de 30 dias. A polícia do Rio de Janeiro recupera a moto furtada do lutador assassinado por traficantes na Zona Oeste. O veículo estava em uma casa no Morro do Banco, onde Diego Braga foi encontrado morto. Informação chegando com Vinícius Calisto. A Polícia Civil recupera a moto que tinha sido furtada do lutador de MMA morto na Muzema, na zona oeste do Rio. O veículo foi encontrado no Morro do Banco. O homem preso, acusado de ter assassinado Diego Braga Alves, de 44 anos, confessou ter participado do crime. A informação é da Polícia Militar. Tauan da Silva, de 18 anos, foi detido na manhã desta terça-feira no Morro do Banco, no Itaiangá, na mesma região. O lutador havia desaparecido na segunda-feira após tentar recuperar a moto. O atleta foi encontrado por policiais militares em uma área de mata e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu. Uma das linhas de investigação é de que Diego teria ido até a comunidade para negociar a devolução da moto. No entanto, ao ser abordado pelos traficantes que dominam a região, os criminosos teriam achado contatos de milicianos no celular do lutador e por isso ele teria sido assassinado. Ainda no Rio de Janeiro, a Polícia Civil suspeita de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, no caso do sócio de uma galeria de arte em Nova York. Brent Sikkema, de 75 anos, foi achado morto ontem em um apartamento no Jardim Botânico, na Zona Sul. Luana Bernardes. A principal linha de investigação da Polícia Civil sobre a morte do sócio de uma galeria de arte de Nova York, encontrado morto em casa no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, é de que ele tenha sido vítima de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. A Delegacia de Homicídios da capital realizou perícia no local onde o corpo do norte-americano Brent Sikkema, de 75 anos, foi localizado. Os agentes ainda vão ouvir testemunhas. Uma imagem de câmera de segurança mostra o suspeito em frente à casa da vítima.
O acusado chega a tirar um par de luvas após deixar a casa na madrugada de domingo. Brent Sikema ficou famoso no meio artístico após a abertura da Galeria de Arte Contemporânea em Nova York. O espaço exibe obras variadas, incluindo pintura, desenho, fotografia e vídeo. Através das redes sociais, a galeria lamentou a morte de Brent. E no Espírito Santo, uma história terrível. A Polícia Civil investiga o assassinato de uma enfermeira grávida na região de Alfredo Chaves, na região serrana. Iris Rocha, de 30 anos, tinha marcas de tiros pelo corpo. Foi achada coberta de cal às margens de uma estrada. Até agora, ninguém foi preso e a Letícia Cardoso tem mais informações. A Polícia Civil decretou sigilo nas investigações do assassinato de uma enfermeira grávida de 8 meses no Espírito Santo. O corpo de Iris Rocha, de 30 anos, foi encontrado com 2 marcas de tiro no peito em uma estrada de chão no município de Alfredo Chaves, no sul do estado, onde toda a família reside. Iris, porém, morava em Vitória, porque trabalhava e fazia mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo. O assassino, após cometer o crime, ainda cobriu o corpo com cal, o que dificultou a identificação da vítima. A enfermeira foi enterrada nesta terça-feira com a filha no ventre. Ela deixa um filho de 8 anos que mora com a mãe dela. E aí já a fala da mãe é de cortar o coração, né? A mãe da Iris disse: não quero que minha filha vire só uma estatística. Eu quero justiça. Receba o nosso abraço aqui, a família da Iris, vítima de uma violência brutal. Mais uma vítima aqui no Brasil. Bom, pelo menos 3 governadores articulam no Senado o fim da saída temporária de presos no país. Romeu Zema, Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado defendem a aprovação de um projeto que já passou na Câmara. Vinícius Luiz. Os governadores de direita se articulam para defender a aprovação do fim da saidinha no Senado. Participam do grupo o governador de Minas, Romeu Zema, do Novo, de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil. O projeto está em tramitação desde 2013 e previa apenas a limitação das saídas temporárias, mas foi alterado para proibi-las completamente. A matéria voltou ao centro do debate após a morte do sargento mineiro Roger Dias, baleado a queima-roupa por um criminoso que não retornou à prisão após a saída temporária de Natal. Em São Paulo, a Polícia Civil registrou como homicídio culposo aquela queda, do helicóptero quando seguia para Ilhabela, no litoral do estado. A aeronave levava 4 pessoas, incluindo o piloto, e foi encontrada na última sexta-feira no Vale do Paraíba, depois de 12 dias de buscas. Mais informações com o Thiago Muniz. O piloto Cassiano Teodoro foi apontado como autor do crime, que é culposo, ou seja, sem a intenção de matar. Além do comandante, os passageiros Rafael Torres, Luciana Rodzevics e Letícia Rodzevics estavam a bordo. Todos morreram. O caso foi registrado na delegacia de Paraibuna, cidade do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, onde caiu o helicóptero. A Polícia Civil diz que aguarda o resultado dos laudos, que ainda estão em elaboração. A aeronave desapareceu no dia 31 de dezembro, depois de decolar do Campo de Marte, e foi encontrada numa área de mata na sexta-feira. A Força Aérea Brasileira também investiga as causas do acidente por meio do Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Já está valendo a nova lei que determina o reajuste anual da tabela do SUS. A medida, que foi sancionada pelo presidente Lula, prevê a revisão dos valores do serviço sempre em dezembro, de acordo com o orçamento do Ministério da Saúde. A correção exata será definida pela direção do SUS e terá que ser aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde. Segundo o governo, o último reajuste havia sido feito em 2013. A tabela de serviços do SUS contempla 4.600 procedimentos que vão de uma consulta simples a cirurgias de alta complexidade. A medida beneficia toda a rede hospitalar que oferece o serviço público, como Santas Casas e hospitais filantrópicos. Além de reforçar o caixa do setor, a nova lei cria previsibilidade de aumento de recursos para 1.800 organizações estaduais e municipais.
Um atentado terrorista deixa um morto e 20 feridos, incluindo um brasileiro, isso em Israel. Mais informações com Arthur Coelho. Um brasileiro está entre os feridos em um ataque terrorista na cidade de Hananá, em Israel. O ataque matou uma mulher e feriu 20 pessoas na última segunda-feira. O Ministério das Relações Exteriores informou que o cidadão brasileiro, que não teve detalhes da identidade revelados, encontra-se em condições de saúde estáveis. O órgão também publicou uma nota de conhecimento do ataque e lamentou pelas vítimas. 2 suspeitos de terem cometido os crimes foram presos pela polícia israelense. Eles são palestinos e não há informações se fazem parte de algum grupo terrorista em guerra com o Estado judaico. Até o momento, ninguém reivindicou o ataque. Vamos falar de futebol um pouquinho aqui. Olha que ótima notícia para o torcedor palmeirense, para o campeão brasileiro. O Palmeiras renovou o contrato com Abel Ferreira pelo menos até 2025. Aline Fanelli. Leila Pereira declara que não precisou de convencimento para renovar com o técnico Abel Ferreira até o fim de 2025. A presidente do time alviverde reforçou que o português tem plena confiança no trabalho que é feito desde que ele chegou. E esse era um desejo muito grande meu de manter esse treinador tão vencedor, que já está há tanto tempo conosco, e eu acho que é uma grande notícia para o nosso torcedor, para a instituição e para o Abel também, e para toda a comissão técnica, que eu tenho certeza que ele está muito feliz, ele acredita nessa continuidade de nosso projeto, e esse ano nós vamos continuar fortes, sempre lutando para o maior número de títulos possíveis. Ganhar sempre é impossível, mas ser protagonistas seremos sempre. Como? Mantendo nosso elenco, dando estabilidade para eles, dando segurança ao trabalho de todos os nossos profissionais. Que simbiose essa, né? Abel Ferreira, Palmeiras, que casamento feliz. Me lembra, guardadas as proporções, Zico e Flamengo, Tele Santana e São Paulo. Não vou chegar tão longe de falar Pelé e Santos. Mas é um casamento muito feliz, né? A ponto de a gente ficar curioso para ver como é que um se viraria sem o outro. Né? O que seria o Palmeiras no pós-Abel e o que seria o Abel em outra equipe. O Abel chegou ao Palmeiras sem nenhum título. Né? O currículo dele era de 0 título ganho. E no Palmeiras ele ganhou tudo. A Leila disse, ganhar tudo é impossível. Mas com o Abel, nem sempre, né? É meio que chegaram isso. Bem pertinho, né? Agora, você imagina, Megali, o próximo técnico depois do Abel? Tá aí uma cadeira que ninguém quer, Ninguém né? quer. Não, a próxima fase. Qual vai ser a próxima fase Porque do Palmeiras? se o time continuar vencedor, vão dizer que você só tocou adiante o trabalho. Isso. E se não continuar, foi você. Sim. É uma grande roubada, cara. Eis aí o cargo que ninguém quer. Vamos falar da Copinha? Quer falar mesmo? Ah, fazer o quê, né? Porque o São Paulo foi eliminado pelo Novo Horizontino. Já não tava bem, já tava capengando. Não, tá bom. Em Copinha também a gente não tá nem aí, né? Não tem isso? Não sou assim, não. Eu gosto, adoro ganhar a Copinha. Mas o time não tava bem, não tava com cara de campeão, não. Não? Não. Bom, estão definidos os 2 primeiros confrontos das quartas de final. Quem vai contar pra gente é o Yuri Queiroga. Os primeiros jogos das quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior serão entre Corinthians e América Mineiro, Atlético Paranaense e Novo Horizontino. Nesta terça, o Timão goleou o CRB por 6-0, enquanto o Coelho, atual vice-campeão da Copinha, bateu o Ituano por 2-1. Fechando a chave, o Furacão chegou a estar perdendo por 2-0 do Grêmio, mas virou e venceu por 5-3. Já o Novo Horizontino protagonizou mais uma zebra e eliminou o São Paulo, com vitória por 3-2, também de virada em Araraquara. Hoje, o Aster Itacoaquecetuba, que deixou o Palmeiras pelo caminho, vai enfrentar o Atlético Guaratinguetá às 3 da tarde. No mesmo horário, o Ibrachina enfrenta o Coritiba na capital paulista. Já às 7h15 da noite, tem Botafogo de Ribeirão Preto e Flamengo. E às 7h30, o Santos enfrenta o Cruzeiro. Ops! E tem também a volta do Campeonato Carioca, com transmissão na tela da Band, José Paulo Sobral. 3 jogos abrem o Campeonato Carioca de 2024 hoje. O Botafogo enfrenta o Madureira às 7 horas da noite no estádio Newton Santos. E com transmissão na tela da Band, o Flamengo joga contra o Audax Rio às 9h30 da noite em Manaus. Ouvintes da Band News FM no Rio de Janeiro podem acompanhar as 2 partidas pelo rádio. Antes, a bola rola para Portuguesa e Bangu, que se enfrentam às 4h50 no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. A primeira rodada
termina nessa quinta-feira com Nova Iguaçu e Sampaio Corrêa às 13h45, Vasco e Boa Vista em São Januário às 7h30 da noite e com transmissão da Band, o atual campeão, o Fluminense, enfrenta o Volta Redonda fora de casa às 9h30 da noite. Então é isso, 9h30, na tela da Band tem transmissão do Campeonato Carioca depois do Melhor da Noite na Band. O Melhor da Noite termina um pouquinho mais cedo hoje, então? Um pouquinho mais cedo. Se você participasse do Melhor da Noite ao vivo, então você iria para casa um pouquinho mais cedo, se fosse o caso. Se fosse o caso. Tá. Dormiria mais meia hora se fosse o caso. Se fosse o caso. Mas não é. Mas ficaria triste, porque o programa tá muito legal, viu? Sim, tá mesmo. Apesar das ausências, né, de Glenda Kozlovski e Zeca Camargo, eles estão em férias. Nós temos 2 apresentadores substitutos, eu digo nós da Band, né, aqui. 2 apresentadores que são interinos, mas são maravilhosos, que é a Pamela Luciola, que é apresentadora do Band Mulher na Bahia, na Band Bahia. Ela é maravilhosa, ela é incrível. E o Rodrigo Alvarez, né, que redescoberta da Band, esse cara sensacional. Eles estão à frente, estão mandando muito bem. Parabéns aos dois. Até às 9h20. E a Mina. E a Mina também, que é a inteligência artificial. Vamos falar de tênis? Vamos falar de Bia Haddad Maia. Bia Haddad. Maia. Que Maia. foi bem demais ontem, né? Foi Se bem garantiu. Maia. Aliás, foi agora, né? De madrugada. Ela, pela primeira vez, passou para a 3ª rodada do Aberto da Austrália. A Bia Haddad bateu a russa Alina Kordeeva, de 16 aninhos só, por 2-7-0. Nossa, 16 anos? É. Aí é satanagem, né? Agora... Mas cheia de gás, ué. Agora a próxima adversária da Bia será Haddad outra Maia. russa, a Maria Timofeeva. Timofeeva, é assim mesmo, com 2 F. O confronto tá marcado para amanhã. 7h38, agora as informações aí da sua cidade e da sua região. Band News. Tempo. É hora de conversar com a Stephanie Toso mais uma vez, mas agora a gente se volta para São Paulo, né, Stephanie, para falar sobre esse calorão. Manhã de quarta-feira, daquele jeito, né? Já são 27 graus de temperatura. Deixa eu ver se mudou. Não, são 27 graus de temperatura na região da Sé, no centro da cidade de São Paulo. E a máxima, imagino que ultrapasse a máxima de ontem, que já foi bem alta, né, Stephanie? Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez, Carla. Para o Megali e para todos. Olha, a gente tem chance, inclusive, para um recorde de calor do ano aqui para a cidade de São Paulo. Então, a nossa máxima pode chegar aos 35 graus. Seguimos com esse destaque para um vento de noroeste. 35 graus? 35. porque a gente tem essa possibilidade. Recorde de temperatura do ano não é grande coisa, né? Porque o ano acabou de começar. Mas 35 graus é de gente grande, né, Stephanie? Eu acabei de falar como uma afetada pelo calor, né? 35 graus! Olha que afetada pelo calor. Ah, não, gente, mas até eu tô incomodada. Eu sou do time do frio, né? Então, pra mim, 35 é muito também. Com esse bronzeado, ela tem coragem de falar isso. Tá bom. Mas é verdade. É verdade. Olha, a gente tem destaque para 40 graus em Santos hoje. Então, 35 na capital é até tranquilo. Litoral pode passar disso. E aí a gente continua pelo menos com esse calor tão intenso, porque a gente tem esse vento mais quente vindo do norte do país. E aí, para hoje, muitos municípios, até mesmo do interior de São Paulo, podem ter aquele calorão de 35, 36 graus. E aí, com destaque para aquelas pancadas no final do dia. Para hoje, muitos municípios do interior já voltam a ter tempo firme. E aí é uma atenção diferente. Hoje, Ribeirão Preto, Barretos podem ter umidade já baixa, então qualidade do ar bem prejudicada. E aqui para a capital e para o litoral tem chance de pancadas mais localizadas. Isso porque a atmosfera está bem instável. E aí, como a temperatura vai disparar, tem essa condição de novo para alguma chuva mais irregular pro final do dia. Mas, por enquanto, ainda seguimos com esse destaque pro calor intenso. E aí, até amanhã, a gente segue com altas temperaturas por aqui. Melhora um pouquinho na sexta e no fim de semana. Só que, mesmo assim, ainda vamos ter um final de semana muito abafado. Mas aí já com indicativo de temporal mesmo. Certo. Bom, para que você se programe aí, você que está ouvindo a programação da Band News, temperatura super elevada, como disse a Stephanie, e só pancada de chuva, né, Stephanie? Não vai ser aquela chuva generalizada em toda a cidade, provocando alagamento, queda de árvore, não tem disso não. Então, para as mulheres, por exemplo, que estão saindo, estão pensando, vou de sandália, vou de calçado fechado, porque a gente pensa nisso, né? Se chover, tem que botar o sapato fechado. Dá para ir de sandalinha hoje? Dá para ir de sandália.
Dá pra ir de sandália. Eu arrisquei também. É? Tô de sandália. Bom, se a jornalista especializada em meteorologia tá de sandália, pode botar, tá? Que dá Mas certo. não me segue muito, não, porque eu não tenho guarda-chuva, né? Já começa por esse ponto. Eu também não. Começa eu me dei aí. conta que eu não tenho guarda-chuva em casa um dia desses, Stephanie. É. Nossa, gente. E aí, eu não tenho. Aí eu fiquei me perguntando, onde é que se compra um guarda-chuva, né? Porque aquela coisa, tá no centro da cidade, quando começa a chover, aparece um monte de gente vendendo, né? Do nada, eles brotam. Mas é aquele guarda-chuva bem safado, né? Bem vagabundo, de R$10 e tal. E aí eu descobri na farmácia, cara. Vocês sabiam que Até na farmácia vende tem- guarda-chuva? Tem banca de jornal Não. que tem. Não, mas o guarda-chuva bom. Compridinho, assim, daqueles bacanas, estilosos, sabe? Eu não legal. sabia, a farmácia vende isso. Fica Não a dica. sabia também, não. Tem umas lojas Bom. especializadas que tem guarda-chuva caro, que são maravilhosos, sim. duram a vida inteira. Uma vida inteira. Outro nível. É outro nível, mas aí você paga um pouco mais caro. Agora, Stephanie, mais cedo nós falávamos aqui sobre sensação térmica. E eu falava pro Megali que no Rio de Janeiro já chegava ali aos 40 graus a sensação térmica. E eu falei, não, às 7 Não horas é da manhã. possível. Isso foi às 7 horas da manhã, Stephanie. Eu falei, não é possível, não existe isso. É possível, é possível. No comecinho da semana a gente teve sensação de 53 às 8 horas da manhã pelo Alerta Rio. É possível. 53, E aí esse cálculo, Ah. ele é feito justamente pela temperatura do momento e pelo vento do momento também. Então a gente tem até um ventinho moderado ali acontecendo pelo Rio agora e tem temperatura já disparando para algumas regiões. Então essa sensação pode ser maior, sim. E hoje a máxima pro Rio de Janeiro é de 40 graus, né? Assim como 40 Santos graus. aqui na Baixada Santista. Isso. E ontem, ó, a Baixada Santista teve sensação térmica de 47 graus. Ontem a gente já teve esse destaque também aqui para São Paulo. Papagaio. Nossa, sabe aquelas... Jesus. Nossa senhora, gente. Mas é isso aí, né? Verão, verão. Daqui 6 meses a gente vai estar reclamando. Nossa, que frio! A gente não vai nem lembrar Não vai, não. desse calor que a gente tá não passando. Vai, não. Faz Você acha tempo que que eu não sei o que é frio, tá? Faz tempo que eu não sinto um frio de verdade, viu, Stephanie? Vamos ver como É é que vai ser verdade. esse inverno. Ah, eu não consigo lembrar, gente. É. Com esse calor Eu agora na lembro, pele, eu não eu consigo nem lembro. lembrar quando Não eu passei tem mais frio. isso. Não tem mais isso de frio? Não, não existe mais esse negócio de frio. Gente, então assim, ó, um pouco antes das 10 horas da manhã, ali por volta das 15 para as 10, 10 para as 10, a Stephanie volta com mais da previsão para São Paulo. E aí você pode mandar algumas encomendas também, pra gente repassar pra Stephanie, né? Previsão para alguma área específica, vai viajar de repente no fim de semana. Ela já deu ali um alerta de que litoral no fim de semana pode ser que não dê praia desse jeito, vai estar abafado, mas pode ser que chova, né, Stephanie? Isso, vai estar bem instável para o litoral nesse fim de semana. Não vai estar muito aproveitável, não. Então, e aí você pode mandar, né, uma encomenda específica, a gente repassa para Stephanie Toso um pouco antes das 10 horas da manhã. Combinado, Stephanie? Combinado, gente. Até Beijo, mais. até mais tarde. Beijo.